certeza nos atingiu, sim. Depois de refletirmos sobre o ritmo da vida e das nossas escolhas, vamos falar agora sobre algo que muitas vezes deixamos de lado na rotina: o prazer de fazer algo simples porque gostamos. E a nossa próxima palestrante, ela é formada em arquitetura e urbanismo, conhecida entre os amigos como a Barbie Profissões. E o motivo é simples: ela está sempre aprendendo algo novo e explorando novos cursos, novas experiências. Hoje, Mariana nos convida a redescobrir algo essencial para o equilíbrio da vida: ter um hobby. Porque muitas vezes aquilo que fazemos por prazer é justamente o que nos reconecta com quem nós somos. Com vocês, Mariana Vieira. Olá, bom dia. Me chamo Mariana Vieira e hoje vou falar de um tema que é muito importante para mim e que permeia a minha vida desde a infância. E que na atualidade eu acho que é um tema muito relevante, não só para mim, mas para todo mundo, que é ter um hobby. Mas afinal, o que é um hobby? Hobby é uma atividade que a gente faz por puro prazer, porque a gente quer, porque a gente gosta e não precisa ter justificativa. Não é trabalho, não é uma obrigação, não precisa ser bonito, não precisa gerar dinheiro. E é uma atividade que funciona fora da lógica de produtividade. E talvez por isso que muitos de nós abandonamos os hobbies durante a vida adulta. Na vida adulta, expectativas, cobranças acontecem e surgem. Mas o hobby não é sobre excelência, é sobre liberdade e sobre presença. Hobby não é sobre ser um profissional do que vai fazer, mas é sobre se divertir durante o processo. É para relaxar a cabeça. Outro ponto importante que eu quero trazer é que nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia e dos usos dos celulares, a gente acaba não usando muito bem o nosso cérebro. A gente não esforça muito o nosso cérebro. A gente não grava mais caminhos, a gente não grava telefone. Ao menor sinal de dúvida, a gente recorre ao celular. E tudo isso pode levar a um declínio cognitivo. Outro ponto é que assistimos muito conteúdo passivamente. A gente rola o feed, fica horas ali, mas a gente quase, não, de fato, não faz. A tecnologia não é a vilã aqui, mas o problema é viver sob essa lógica, de viver no modo de consumo passivo e de pouco esforço cognitivo e pouca presença no presente. O cérebro, como o corpo, ele precisa de atividade, precisa de exercícios. E de uma maneira muito eficiente de manter ele ativo é através das atividades manuais. As atividades manuais, elas ajudam a reduzir o estresse. Elas aumentam a sensação de bem-estar. Ela contribui para a saúde do cérebro, prevenindo doenças como Alzheimer e outras demências. Ao exigir concentração, elas melhoram a cognição e melhoram também a nossa coordenação. Elas liberam a dopamina, que é um neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Quem nunca ficou satisfeito em montar um quebra-cabeça, ver as peças se encaixando? Tudo isso as atividades manuais trazem como resultado. Então, os benefícios das atividades manuais são: elas melhoram a concentração e memória, ajudando a melhorar o foco. Elas melhoram a saúde mental. Fazer atividades que nós gostamos, elas trazem menos estresse para a nossa vida e mais satisfação. Elas estimulam a nossa cognição, porque criar ativa processos mentais diferentes do que só consumir. E a minha relação um pouco com os hobbies. Ela vem desde cedo, com desenho. Eu ficava ali horas desenhando, sozinha mesmo, e aquilo me entretinha por horas. E eu fazia porque eu queria mesmo. Isso até levou caminhos, me abriu portas profissionalmente, né? Que hoje em dia eu trabalho com desenho, eu sou arquiteta. Mas o hobby não precisa ser necessariamente ligado ao que você quer fazer profissionalmente, mas ele abre portas também. Mas que a rotina é cada vez mais atarefada, tem sido desafiador manter um hobby como uma atividade recorrente no dia a dia.
Mas justamente quando a rotina fica dura, repetitiva e focada apenas no trabalho, o hobby aparece para mim como retorno para mim mesma. Do que eu gosto de fazer? Ter controle do meu próprio tempo. O que eu quero fazer? E isso não precisa ser algo fixo. Eu posso querer desenhar hoje, outro dia eu posso querer montar um quebra-cabeça, mas é entender o que eu quero fazer, o que eu quero fazer com o meu tempo. Então, uma frase que eu gosto bastante é: o hobby é um movimento de encontrar a si mesmo. Isso tudo é importante porque fazer algo que a gente gosta e nos motiva traz mais satisfação e propósito de vida. E por onde começar? Pesquise, explore seus interesses. Escolher um hobby é um ato de autoconhecimento. Então, se divirta, experimente diferentes tipos de hobby. Hobby não precisa ser uma atividade única, fixa. Então, realmente é para você se divertir no processo. E dê preferência a hobbies manuais, por tudo isso que eu falei agora dos benefícios. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, como desenhar, bordar, cuidar de plantas, fazer cerâmica, crochê, montar quebra-cabeça, fotografar, estudar, tocar um instrumento, costurar, entre muitos outros. E concluindo, hobby não é e não deveria ser tratado como um luxo, é saúde mental. No mundo que só consome e nos consome, através de toda essa lógica de produtividade, criar é um meio de não desaparecer. Praticar algo manual traz conexão e mais presença e melhora no bem-estar. Quando foi a última vez que você fez ou criou algo com as próprias mãos? Vamos experimentar? Eu trouxe uma proposta para a gente fazer aqui agora mesmo, bem rapidinho, bem básica, que é montar um origami de barquinho de papel. Aposto que todo mundo aqui já deve ter feito, alguém fazendo pelo menos alguma vez na vida. É muito simples e eu queria muito que a gente tentasse e experimentasse um pouquinho, tem um gostinho de todos esses benefícios que eu falei aqui até aqui. E que vocês se divirtam no processo e que essa palestra tenha agregado na vida de vocês. Obrigada.